Continuando, a gente tem o seguinte aqui, ó. Na letra C, nossa lei de formação, ó, o A é positivo, né? Ó. Então, vai ficar o desenho, né, como se fosse um U, né? Um pouquinho feliz. Então, o primeiro passo, a gente vai, então, buscar os valores de x, né? Utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai transformar o y aqui em zero, transformando essa lei de formação numa equação do segundo grau, e depois a gente vai aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, né? Então, identificando os coeficientes, A é 1, B é menos 8 e o nosso coeficiente C é 12. Então, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, vai ficar b ao quadrado menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o 12. Né? 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. Menos com mais vai dar menos, com mais vai dar menos, tá? Menos 8 elevado ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, tá? Então, menos com menos, o resultado vai ficar positivo, né? Recordando que toda base negativa elevada a um expoente par, a gente muda o sinal, né? Se a base está negativa, vai ficar positivo o resultado. 64 menos 48, delta igual a 16. Beleza, delta dá para extrair a raiz, tranquilo, né? Vamos continuar nosso cálculo. Ó. X igual a menos b mais e menos raiz de delta. Então, vai ficar menos da fórmula do b. Bom, aí eu tenho meu b aqui negativo, vou colocar entre parênteses para organizar, né? Mais e menos raiz de delta, que vai ser raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes 1, que é o a, né? Aqui, ó, menos com menos vai dar mais, então o 8 vai ficar positivo. Vamos aproveitar aqui, né, um sinal positivo, tá? No x1, raiz quadrada de 16 vai ser 4. 8 com 4, 12, dividido por 2, x1 vai ser 6. x2, agora a gente vai utilizar um valor negativo, né? Ó. Então, teremos o seguinte, ó, 8 menos 4, 4, dividido por 2, 2. Então, a gente já tem x1, 6. A gente pode marcar aqui, né, no plano cartesiano, x1, 6 e o nosso x2 no 2. Continuando, a gente tem o y, né? Y é igual ao coeficiente c, o nosso c é 12. Então, aqui, olha o que acontece nesse gráfico, né? A gente vai ter que marcar o y lá em cima no 12. Então, é legal você fazer o espaçamento aqui ó, um pouquinho menor, quando você for fazer isso no caderno, né? Se você fizer muito grande, o gráfico vai ficar extenso. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faz um pontinho no 12, tá? A gente sabe que o A é positivo, então a parábola vai descer, vai passar pelo 12, vai passar pelo x2, né, que foi 2. Depois, agora a gente tem que buscar esse cálculo aqui, ó, né, que é o valor mínimo, onde a parábola vai passar no vértice e depois vai voltar novamente passando aqui pelo x, né? Vamos lá. Então, terceiro passo, x vértice, y vértice, x vértice igual a menos b, menos o b negativo também, então vai ficar menos menos 8 dividido por 2, vezes 1, que é o a, correto? Menos com menos vai dar mais, então esse 8 vai ficar positivo, 8 dividido por 2, 4. Esse é o valor do x vértice, né? O primeiro valor do par ordenado. O segundo valor é menos delta, então vai ficar menos 16, né, dividido por 4 vezes o coeficiente a, que é 1. Então vai ficar 4 vezes 1, 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. Na divisão menos com mais, vai dar menos, tá? Então a gente vai ter nosso par ordenado aqui, ó, x vértice 4 e y vértice menos 4. Eu comentei isso na primeira lista. O x vértice, geralmente, quando a gente tem dois valores diferentes para x1 e x2, observa aqui, ó, x1 foi 6 e x2 foi 2. Quando a gente tem valores diferentes para x1 e x2, o x vértice tem que ser o valor que é o ponto médio, tá? Ele vai estar entre, né, no meio certinho, entre 2 e 6. Entre 2 e 6, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 números, né? O meio aqui seria 2. Então, 2, 3, 4, ó. Tá vendo?
Ele está no ponto médio certinho aqui, ó, no meio, né? Entre o 2 e o 6, tá? Toda vez que x1 e x2 tiverem valores diferentes, né? Se eles tiverem valores iguais, o x-vértice vai ter a mesma coordenada, vai ser o mesmo valor de x1 e x2, tá? É o que a gente viu lá na letra C da lista 1. Né? O x1 deu 3, o x2 também deu 3, o x-vértice vai ficar na mesma posição, né? E a gente ainda vai ver um caso diferente daí para frente. Bom, continuando, quando fizemos a conexão aqui do par ordenado, ó, x, começando sempre pelo x, tá? E vamos agora sentido negativo, né? Porque o y está no negativo. Então, para baixo aqui, chegamos no menos 4, a gente faz a curva, fazemos o pontinho aqui no vértice. Só nos resta agora o quarto passo, que é a imagem, que é o mesmo valor de y vértice, então a gente vai pintar do y vértice até o y. Olha que extenso na imagem dessa função, né? Então, ó, faz uma borda aqui, ó, sombreada, tá? Que é a parte que está sendo refletida, né? Do menos 4 até o 12. Vou deixar o cálculo aqui para vocês conferirem, tá bom? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Confiram, por gentileza, ver se está tudo certinho. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Falando aqui dizendo que está tudo bem, então tá bom, vamos lá. Continuando, a gente tem na letra D, vamos dar uma olhada aqui. Olha que lei de formação curiosa, né? A gente só tem aqui, ó, o coeficiente A. Então, y igual a 2 vezes x ao quadrado. A gente não tem nem o B e nem o C. Vamos ver o que acontece nessa situação? Vamos aqui a nossa correção. Então, o primeiro passo, né, a gente vai colocar o y igual a zero, transformando numa equação de segundo grau, e vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Olha na identificação de coeficiente, o que vai acontecer aqui, ó. O meu A, ele vai ser igual a 2, né, o que acompanha x ao quadrado. O meu B igual a zero, porque eu não tenho B aqui, e também não tenho C. Né? Se não me engano, a gente fez uma equação dessa lá na lista de equações de segundo grau, né? A gente fez uma equação parecida com essa. Bom, o que acontece aqui? Ó? Delta, aplicando a fórmula de delta. Ó. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a... O nosso B ao quadrado vai ser zero ao quadrado, menos 4 vezes o 2 vezes o C, que é zero. Bom, zero elevado ao quadrado é zero vezes zero, que vai dar zero. E qualquer número que multiplica o zero, né, 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes zero, zero. Aqui o menos da fórmula, né, não vai alterar nada, zero menos zero continua sendo zero. E o delta, então, vai ser um valor de zero. Delta, quando é zero, traz a x1 e x2, né, as duas raízes reais da equação, tendo o mesmo valor. Então, nessa situação aqui, ó, a gente sabe, então, que teremos o mesmo valor. Aplicando a segunda parte aqui, ó, do x, x igual a menos b mais e menos, raiz de delta dividido por 2 vezes a, olha como vai ficar, né? Menos b, então vai ficar menos zero, mais e menos a raiz quadrada de zero
dividido por 2 vezes o A, que é 2, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó, x1, 0, tá? O 0 aqui é neutro, né? Ponto de origem, então 0 mais raiz quadrada de 0, que é 0. 0 dividido por qualquer número vai ser 0, ok? X2, 0 menos 0 vai dar 0, dividido por 2 vezes 2, que vai dar 4. 0 dividido por qualquer número aqui, né? Também vai gerar o valor 0. Tá bom? Então, olha que interessante. Por enquanto, a gente tem a primeira coordenada aqui, né? As primeiras, né? x1 e x2, no mesmo ponto, né? No ponto de origem aqui, ó, do nosso plano cartesiano. A gente vai marcar um pontinho aqui no zero. Você pode especificar aqui, ó, x1 e x2, tá? Continuando, o que a gente vai ter aqui? Ó? Segundo passo é determinar o valor de y, e y é igual a c. O nosso c é igual a zero. Então, o que acontece? A gente vai ter que marcar mais um pontinho aqui no zero, referente ao y. Olha que interessante, a gente já tem 3 coordenadas aqui, ó, no mesmo ponto, né? Continuando, a gente tem agora o ponto máximo e o ponto mínimo. Nesse caso aqui, como o nosso A é positivo, o desenho é parecido com U, né? Então a gente vai chamar de ponto mínimo, onde a parábola vai descer, né? Vai chegar no seu ponto mínimo e volta a subir novamente. Então a gente tem o seguinte, x vértice igual a menos b dividido por 2a, menos b vai ficar zero, né? Zero é neutro, dividido por 2 vezes 2, que é 4, zero dividido por 4, x vértice vai ser zero. Y vértice menos delta. O delta também é zero. Tá? Então, 0 dividido por 4 vezes o A, que é 2. 4 vezes 2 vai dar 8. 0 dividido por 8 também zero. E o nosso para-ordenado, olha que interessante, também gerou 0 e 0, né? E eu comentei, quando a gente tem 0 no para-ordenado e um outro número, a gente marca o pontinho no outro número. Né? Tipo assim, 0 e 1, a gente marca o pontinho no 1. 3 e 0, a gente marca o pontinho no 3. Agora, quando é 0 e 0, a gente marca o ponto no 0, né? Então, olha só. A gente tem x1, x2, y e x vértice na mesma coordenada. Como é que a gente vai montar esse desenho da parábola, né? Bom, se eu só tenho um ponto aqui, e eu vou me guiar principalmente pelo para-ordenado, né, que é o ponto mínimo dessa parábola, eu vou estar dividindo aqui meio que o U, né, passando numa parte aqui nesse quadrante, aí ele vai descer, vai chegar no ponto mínimo, que é o zero, e volta a subir novamente, tá? E o que vai acontecer na imagem, né? A imagem, o mesmo valor de y vértice, como ela está no zero, não há o que ser destacado aqui como pintura, né? Tá bom? Então significa aqui que o reflexo está bem na posição do zero. Então não há o que fazer de destaque aqui. É um gráfico bem curioso, né? Diferente do que a gente tinha feito anteriormente, tá? Tem alguma pergunta? Tudo bem? Vou deixar aqui na tela para vocês conferirem, tá bom? Confiram, por favor, ver se está tudo certinho. Quem fez o cálculo e não fez o gráfico, né? Aproveita agora para fazer o gráfico, tá bom? Ajusta aí.
Então, só para a gente fechar a linha de raciocínio na letra D, né? Olha que interessante. Quando a gente só tem um coeficiente A parábola vai ficar dividida, né? Uma parte da parábola passa no quadrante, a outra parte vai passar no outro quadrante, né? E teremos, então, a marcação do zero. Vamos pensar se esse 2 fosse negativo, né? Todos os resultados dariam zero também, tá? A diferença do desenho da parábola, caso A fosse negativo, é que ele estaria aqui de baixo para cima, tá vendo? Ó, segue o cursor aqui, ó. Tá? Ele estaria nesse... É como se tivesse uma reflexão aqui, né? Sofrendo uma reflexão. Ele estaria nos quadrantes aqui de baixo, né? Com a concavidade voltada para baixo. Interessante, né? Não é muito comum aparecer esse tipo de representação, mas é importante que a gente tenha um conhecimento, né? Bom, continuando aqui, vamos dar uma olhada na nossa letra E. O último gráfico para a gente esboçar aqui, né? E terminar a nossa lista 2. Bom, aparentemente é uma lei de formação comum, né? A gente tem o nosso A positivo, correto? Né? Nós temos o B, que é o menos 4, e temos também o coeficiente C, que é 5. Agora vamos ver o que vai acontecer durante o cálculo, né? Então, aplicando o primeiro passo aqui na letra E, teremos o seguinte, ó. Vamos colocar o y igual a zero, né? Transformamos uma equação de segundo grau, e agora a gente vai aplicar o Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara. Então, na letra E, no primeiro passo, a gente vai ter o seguinte, ó. O coeficiente A é o que acompanha x ao quadrado, vai ser 1, positivo, né? Então, vai ser boquinha feliz, com cavidade, parte aberta voltada para cima. O B é o que acompanha x, então vai ser menos 4. E o nosso C vai ser o 5. E olha o que acontece aqui quando a gente aplica a primeira parte da fórmula de Bhaskara. Delta igual a B ao quadrado, então vai ficar ó, B menos 4 elevado ao quadrado, ok? Continuando a fórmula, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 4 vezes 1 vai dar 4, vezes 5 vai dar 20, correto? Regra de sinal, menos com mais vai dar menos, com mais vai dar menos, então vai ficar menos 20. A potência aqui, né, menos 4 elevado ao quadrado, é menos 4 vezes menos 4, que é 16. Observa agora o que a gente tem aqui na regra de sinal. Nós temos aqui uma regra de termos semelhantes. Eu tenho que dar o sinal do maior, que é o sinal do 20, que é negativo, tá vendo? O 20 aqui, né, o resultado foi negativo, então permanece o sinal negativo e a gente vai fazer uma subtração dos números, né? 20 menos 16 vai dar 4, então teremos aqui, ó, menos 4 o valor do delta. E aí o que acontece? Como esse delta a gente precisa utilizá-lo para poder calcular o valor de x1 e x2, e na fórmula do x, acompanha comigo aqui na questão anterior, ó, a gente tem o seguinte, ó, menos b mais ou menos a raiz do delta, como gerou para a gente um valor negativo desse delta, não há possibilidade de extrairmos, né, uma raiz quadrada de um número negativo. A gente aprendeu isso na equação de segundo grau. E aí, o que a gente escreve? Não possui raízes reais. O que significa aqui para a gente, né? Que não teremos nessa equação aqui, né, nessa resolução, nesse esboço do gráfico,
os valores de x. Olha que interessante, né? Então, caso vocês se deparem com essa situação numa prova, num simulado, né? Deu delta negativo, né? Conferiu todos os sinais, foram feitas todas as operações matemáticas de forma correta e gerou um resultado do delta negativo, não possui raízes reais, tá? Não significa que você não vai conseguir prosseguir no cálculo, né? Não, a gente vai continuar. O que acontece nessa situação é que, como a gente não tem x1 e x2, vamos dar uma espiadinha aqui no gráfico que já está montado. É o que a gente vai chamar de gráfico flutuante, né? Ele não passa pelo eixo x, tá vendo? Ele não corta o eixo x. Então, nessa situação, a gente vai dizer que é um gráfico flutuante. Vamos ver o que pode acontecer, então, agora com as demais coordenadas, né? Bom, se eu não tenho x1 e x2, a parte aqui do x eu paro por aqui. Vamos ao segundo passo, que é o y. Y igual a c. Então, o nosso c aqui vai ser 5, correto? Então, y igual a c, y igual a 5. Vamos marcar esse pontinho aqui, ó. Então, o primeiro ponto que a gente pode marcar vai ser o y no 5, ó. A parte positiva, então a gente vem a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Marcamos o ponto aqui, ó, do y. Continuando, o terceiro passo é x vértice e y vértice, né? Que a gente vai ter, então, essa fórmula aqui do x vértice, menos b. Então, ó, o b negativo, preciso organizar isso aqui, né? Vai ficar menos 4, entre parênteses, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, menos com menos vai dar mais, o 4 vai ficar positivo, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, meu x vértice vai ser 2. Continuando, o y vértice, a gente tem menos delta. Então, delta é negativo, a gente vai colocar entre parênteses, tá vendo? Organiza direitinho. Então, vai ficar menos 4, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 4 positivo. E 4 vezes 1 embaixo vai dar 4, 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, o par ordenado, que nesse caso aqui vai ser um ponto mínimo, onde a parábola vai descer, né? Vai chegar ao seu ponto mínimo e voltar a subir, o que acontece aqui, né? A gente vai ter que fazer essa conexão do x vértice partindo do 2. Acompanha comigo aqui, ó. 1, 2. Então, a gente sobe a partir do 2 e vamos até o 1, né? Até o 1 y, ó, na direção, a gente faz a curva e marcamos o pontinho do vértice. Aqui a gente não tem mais coordenadas a serem calculadas, né? A gente já tem o y, vimos que não possui x1, x2, mas a gente tem um ponto mínimo. Então, ó, passou pelo y, chegou ao seu ponto mínimo, né? Que é o par ordenado x vértice, y vértice. Aí, ó, volta a subir novamente. Ok? Para o desenho da imagem, vai ser o mesmo valor aqui, ó, de y vértice, que foi 1. Então, a gente vai pintar do 1, que é do y vértice, até o y, né? Então, toda essa borda aqui é o reflexo da imagem. E temos assim, né? Gerou para a gente aqui um gráfico flutuante. Interessante, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então, a gente viu algumas possibilidades, né? Nós vimos quando o nosso delta é igual a zero, o x1 e x2 vai ter o mesmo número, né? A mesma coordenada no plano cartesiano, e o x vértice também, né? Agora, quando a gente não possui raízes reais, quando a gente não tem x1 e x2, o gráfico vai ficar flutuante, né? Isso pode acontecer com a concavidade voltada para cima, né? A parte aberta voltada para cima, e também pode acontecer com a parte aberta voltada para baixo, tá? Isso teria que ser uma lei de formação com A negativo, né? Confiram por gentileza, ver se está tudo certinho. Se precisar ajustar alguma coisa, faça o ajuste, né? É importante deixar o conteúdo no caderno em dia, quando for estudar para as avaliações, né? Lembrando que essa atividade está valendo ponto, tá, pessoal? Coloca a data direitinho no caderno, né?
Alguém tem alguma pergunta?